Fala, meu querido! Bem-vindo a mais uma aula do treinamento Profissão Eletricista Instalador. Na aula anterior, nós paramos na parte de lançamento da tubulação. Nós fizemos a distribuição dos eletrodutos. Eu expliquei em detalhes as regras que eu levo comigo na minha carreira para escolher a espessura da tubulação e mais outras informações que eu considero importante aí demais para se aprender já no começo da carreira, para não errar lá na frente. Então você aprende agora para não errar lá na frente, tá? Na aula de agora eu vou ensinar a montar o quadro de cargas, mas novamente eu reforço, não confunda quadro de carga com quadro de distribuição, tá? O quadro de carga ele é uma tabelinha que a gente cria para identificar e organizar os circuitos, os disjuntores, a potência de cada um, tá? O cabo necessário e por aí vai. Já o quadro de distribuição é a montagem física de tudo isso. E a gente vai ver ele em detalhes lá no módulo 3, que é 100% prático. Então vamos aprender primeiro a dividir, a dimensionar os circuitos através do quadro de cargas. Isso organiza a nossa vida, olha só. Ok, meu querido? Entendido então até aqui como é que ficou a distribuição dos meus eletrodutos? Super simples, bem dividido mesmo, uma coisa assim sem muito estresse, combinado? Agora, o que acontece? Nós temos várias formas mesmo, de fazer essa distribuição aqui, mas principalmente dividir os circuitos. Então, para isso, eu vou fazer primeiro uma divisão de circuitos, só que através de um pequeno quadro. Não é um quadro de carga, mas eu vou só para a gente organizar. Primeiro, eu vou colocar aqui, vou começar um quadrinho aqui, só para vocês terem uma ideia, Eu vou colocar aqui o número do circuito, vou chamar aqui de circuito, circuito, tá? Aí eu vou colocar aqui circuito 1, por exemplo, tá bom? Deixa eu dividir aqui, Aí eu vou ter o circuito 1. O que é o circuito 1? Vou pôr aqui, iluminação. Então, iluminação. Aqui em cima eu vou pôr aqui que é uma descrição, desse circuito. Ok? Então tem circuito 1, iluminação, descrição dele. Vou colocar aqui a potência dele. Potência. Vou colocar corrente esperada, só para saber mesmo. A informação importante. Cabo e o disjuntor. Cabo, disjuntor. E por fim, quer ver? Só uma informação a mais aqui, tensão. Por quê? Eu vou criar um circuito 220 aqui só para vocês aprenderem. Então eu vou ter tudo 110, só que o chuveiro vai ficar no 220. Até já avisar que esse chuveiro meu é 220 volts, olha lá. 110 não, 127. Charlão tá me corrigindo aqui, vou ganhar 110 não. Eu vou ter tudo 127 e o meu chuveiro é 220 volts. Uma coisa é ter roteiro, viu, gente? Outra coisa é fazer do jeito que eu tô fazendo. Mas vamos lá, tensão tá aqui também. A iluminação minha, potência dela. Então vamos supor, vamos jogar por alto, tá? Eu tenho 100 VA em cada ponto de iluminação desse. A norma fala de VA, hoje usa LED. Isso tem uma certa confusão, mas como você não sabe o que o cliente vai usar, vai que o danado acha, por exemplo, uma lâmpada incandescente de 100 watts. Essa lâmpada dá 100 VA, que o fator de potência dela é unitário. Então vamos pensar que o maluco ainda acha, Aí vai ter aqui, 100, 200, 300, 400. Eu tenho 4 lâmpadas de 100. A conta de luz dele vai ser um absurdo, Mas é o máximo que vai poder conectar ali. Então eu vou pôr 400 watts. Aqui, Qual que é a corrente desses 400 watts? O Charlão vai me ajudar aqui, dividido por 127, esses 400 watts. Eu dimensionei um disjuntor de 10. Ah lá, o disjuntor deu 10, mas a corrente dele aqui, vai dar o quê? 4 uma coisa? 3,15. Então, ela vai dar 3,15 amperes. Tá, é pouquinho mesmo, porque 400 watts dividido por 127 é muito pouco. O cabo, a norma manda colocar no mínimo cabo de 1,5 mm. Por quê? André, mas o cabo de 1,5 mm ele suporta. Esse cabo de 1,5 mm ele suporta 15 amperes, mais 16 amperes, dependendo. Por que você está botando aí um cabo de 1,5 para corrente de 3 amperes só, sendo que ele suporta 5 vezes isso? Porque a norma exige o cabo mínimo para iluminação tem que ser 1,5 mm. Então é bem simples, não tem dessa. Por isso que eu falo que às vezes não precisa ficar fazendo muita conta. Vou fazer lá com fator de potência. Cara, é 3, não vai aumentar 5 vezes isso. Isso a gente jogou muito pro alto. Então, cabo de 1,5 para lâmpada, acabou. Circuito de iluminação, circuito 1, cabo de 1,5, o disjuntor. Eu posso pôr um disjuntor de 6 amperes, porque vai aguentar a carga, mas eu nunca coloco. Eu coloco no mínimo 10. Então pode ser por 10 ou 16. Eu gosto de pôr 10. Vamos dimensionar um disjuntor aqui, de 10 amperes, E a tensão desse circuito vai ser 127. Não vai ser 110, não.
127 que o Charlão mandou. Outra Beleza? coisa é o preço do disjuntor, né? Outra coisa é o preço do disjuntor. Bem lembrado. Juntor de 6 amperes. Custa 50. O de 6 amperes custa R$50. O outro 5. É. Então, 6 amperes é mais difícil de achar, tá, gente? Então, usa disjuntor de 10, que é mais barato, protege o cabo e aguenta o circuito. Simples, assim, tá? Circuito 2, aqui, ó. Circuito 2, aí eu coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui tudo que essa lâmpada é circuito 1 aqui, ó, tá vendo? 1, olha lá, ó. 1, simplesmente para eu saber que, ó, as lâmpadas estão no circuito 1 conforme o nosso mini quadro de cargas aqui, né? Beleza. Circuito 2, vou pôr tomada de uso geral. Eu vou agrupar. Quantas tomadas eu posso ter num circuito? Gente, tem um cálculo, eu fiz um vídeo sobre isso, mas vamos agilizar nossa vida aqui, né? Num circuito 127, até 12 tomadas de uso geral. Até 12. Isso tem umas continhas bem simples para chegar nessas 12 tomadas, e eu tenho vídeo sobre isso, mas o que importa pra gente é, num circuito de tomada eu posso agrupar até 12 tomadas no circuito 127. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poderia botar as da cozinha? Poderia, só que eu não vou fazer isso. Eu vou pôr 7 tomadas de uso geral, que dá 100 VA. Então elas vão dar 700 watts, né? 700 VA. Esse entre VA e watts não se preocupa muito agora. A gente está considerando fator de potência unitário. Isso aí só vai mudar em grandes projetos aí, em outras questões. Não se precisa se preocupar tanto também. Então a gente vai pôr aqui, ó, tomadas, quarto, né? E sala. Lembrando que aqui é um quarto, uma sala, poderia ser 2 quartos e tal, mas a gente agrupou. Eu tenho como boa prática sempre agrupar tomada de quarto com sala, até 12 tomadas, meu amigo. Eu estou fazendo um circuito só que isso é economia para o cliente e sucesso, tá? Vou pôr aqui tudo em watts também, ó, depois vocês verem. 700 watts dividido por 127, 5,51. 5,5 amperes. Pô, André, mas deu uma corrente muito baixa. Posso pôr cabo de 1,5 também. A norma exige no mínimo condutor de 2,5 mm para tomada. Que isso, André? Mas isso aqui aguenta 4 vezes essa corrente, um cabo de 2,5? Sim, só que você nunca sabe o que o danado do usuário vai fazer, né, meu amigo? A mulher pode chegar aqui numa tomadinha dessa no quarto, aqui tá com a TV ligada, aqui tá tudo ligado. A mulher me chega ali, me liga um secador de cabelo com 2.000 watts lá em 127 já vai dar quase 20. Entendeu? E tirando o resto da instalação. Então, vai dar no limite da capacidade de condução do cabo. Respeita a norma. Iluminação, no mínimo 1,5 mm. Tomada, no mínimo 2,5 mm. Ok? Fez isso? Posso botar o disjuntor. Ah, André, então eu posso pôr um disjuntor de 10 amperes aqui para segurar, porque é 5,5 só a carga que você calculou aqui. Poder pode. Na teoria pode, mas na prática não funciona. Porque já pensou, você põe um disjuntor de 10 amperes para proteger o cabo, ele vai proteger, até demais. Só que aí a danada da mulher me liga um secador de quase 20 amperes aqui, desarma o disjuntor. Então, recomendação minha, coloca um disjuntor nesses circuitos que a gente agrupa, circuito de iluminação que tem vários pontos, circuito de tomada, coloca um disjuntor que suporta o quê? A capacidade do cabo, para proteger o cabo. Então eu coloco aqui sempre um disjuntor de 20 amperes, porque em média, dependendo da maioria das condições, o circuito de cabo 2,5 vai suportar aí 21 amperes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, disjuntor protege o cabo e não desarma. Esse circuito também é 127 volts, ok? Circuito 3, aí ó, lógico, né? Fiz as tomadinhas, coloca lá, ó, circuito 2, circuito 2, circuito 2, aqui ó, 2, só para você saber que tomada que tá em qual circuito, tá? Então todas essas 7 tomadas, 1, 2, 3, 4, 5, aqui também, 6, 7, estão no circuito 2 que a gente fez aqui. Então já fizemos 1, agora estamos fazendo o 2, que acabou. Circuito 3 agora. O que eu vou pôr no circuito 3? Tomadas da minha cozinha. Ah, André, poderia agrupar aqui, ó. Se eu deu só 7, não pode pôr até 12? Poderia, só que a cozinha tem uma regra. A cozinha fala assim, olha, eu quero que na carga da cozinha você coloca 600 VA por ponto de tomada até os 3 primeiros pontos, ou seja, 1, 2, 3, eu teria que ter 1.800 VA de carga aqui. Mas somar 100 VA por ponto adicional. Então eu teria que ter nessa cozinha, ó, 1.800, ó, 600, mais 600, mais 600, mais 100, que dá 1.900, mais 100, 2.000. Então, só nessa cozinha, eu planejei aqui, ó, 2.000 watts. Pode ter aqui forno, pode ter, vai ter a geladeira, né? Pode ter aqui forno micro-ondas, pode ter air fryer, né? Pode estar tudo ligando essa tomada. Então, como é muita coisa que pode estar ligando junto, no dia que a sua sogra chega para cozinhar com a sua esposa, ou a sua mãe, né? Chega lá para cozinhar com o seu marido, por aí vai.
Vai todo mundo querer ligar airfryer, esteira, micro-ondas para descongelar a carne e o pau vai quebrar. Então, prevê, nessa cozinha nossa, nós vamos prever 2.000 watts. Então, eu vou pôr aqui, ó, tomada, cozinha, com 2.000 watts. Sim, eu estou exagerando conforme manda a norma. Precisa de 2.000 watts ali. Chegou aqui, ó, 2.000 watts. Vai ser tudo o quê? 127. Charlão, meu computador humano. 2.000 dividido por 127? 15,7. 15,7 amperes. Aí, ó. Valeu, Charlão. Isso aqui, gente, é corrente que dá para um cabo 2,5. Claro que dá. Não dá? Dá. Se for dividir, o cabo 2,5 vai suportar. Porém, tem aquela boa prática. Você vai querer trabalhar quase no limite. E se o danado botou uma extensão, botou uma tomada dupla aqui e ligou mais de um equipamento, gente, eu recomendo 2.000 watts na cozinha, recomendação do André. Faz cálculos direitinho, né? Quem entende um pouco mais pode fazer, pode abusar do conhecimento. Quem não entende isso aqui, ó, é genérico, isso aqui vai resolver muitos problemas. 4 milímetros para essa cozinha que tem essa carga. André, como assim? Você está chutando esses cabos? Não, gente, isso aqui é experiência. Eu já fiz muita instalação na prática, na teoria, cálculos. Na maioria das vezes, as tabelas, elas dão margens muito grandes para a gente. É importante, se você é um engenheiro projetista, fazer um projeto, entregar memorial de cálculo, memorial descritivo, tudo certinho. Se você está fazendo isso aqui para aprender, para estudar, você vai chegar nesse cabo aqui. Você vai chegar numa condução de corrente que esse cabo suporta. Porque um cabo 4 ele vai suportar aí 28 amperes e a nossa carga aqui está dando 15, pouco mais da metade. Então ele vai nos atender. E aí qual disjuntor que eu vou pôr para proteger o cabo 4? Nesse caso, se o cabo 4, ele em média, né, vai segurar os 28 amperes ainda em várias condições, em várias simulações, eu vou pôr um disjuntor de 25. Ele vai suportar aqui. Então tá feito até aqui minha cozinha, que eu botei muita margem, né, botei muita sobra nela, né? E ainda tem para acabar aqui mais 2 circuitos ainda. E até um adendo aqui, o Charlão tá ajudando aqui, ele falou para dar uma dica. Ele falou, ó, dá uma dica aí, André. Todos esses cálculos aqui, toda essa condição de corrente de cabo, tudo isso, principalmente cabos em PVC, tá na tabela 36 da NBR 5410, tá? Então não tem muito segredo. Você vai lá nessa tabela e consulta, você vai ver que ela é uma tabelinha que ela é gradativa, né? O que subiu em um sobe no outro e as colunas são sempre iguais. Então você vai ver que cabo 4 vai ser 28 amperes, cabo 2,5 vai ser média de 21. Isso dependendo do método de instalação, agrupamento e outras contas que a gente tem que fazer. Mas basicamente é raro as condições fora de uma casa, tá? Ou melhor, é raro dentro de uma casa. Fora de uma casa a gente tem que levar em conta tudo isso, no comércio, né? Em ambientes prediais, a gente tem que levar em conta alguns detalhes a mais que são levados num projeto elétrico, mas numa casa desse tamanho aqui, ó, basicamente é isso aqui que vai acontecer, tá? Valeu, Charlão mandou cobrar aí essa dica. Circuito 4. Quem que ficou sobrando? Eu botei aqui 3, né? 3. Minha letra tá linda, né, gente? Tudo 3 aqui, ó. Circuito 1 é a iluminação, 2 é as tomadas da sala e do quarto, 3 é a da cozinha. Circuito 4. Circuito 4 eu vou pôr nessa tomadinha aqui, ó. André, você vai ter um circuito só para essa tomada? Sim, vou ter. Sim, vou ter, porque no banheiro manda ter circuito exclusivo. Pede uma tomada de 600 VA. Por que pede? Porque as mulheres usam secador de cabelo no banheiro, gente. Porque a mulher vai usar chapinha no banheiro, gente. Então precisa de ter um circuito exclusivo para o banheiro. Isso é uma boa prática. Ah, André, dá para agrupar em alguns momentos? Dependendo, se tiver dois banheiros espelhados, aí eu até recomendo talvez tentar agrupar. Mas leva em consideração que vai estar no limite de carga, tá? Então você pode usar, mas vai apertar um pouquinho, tá? Então 2 banheiros aí eu deixo colocar 2 tomadas juntas, mas eu gosto mesmo de dividir os circuitos e mandar um circuito. Então um pouquinho a mais de metro de cabo, o quadro tá aqui, a tomada tá aqui, gente. Pelo amor de Deus, é um pouquinho coisa, né? Vai subir na caixinha e descer, é muito pouco. Vai dar uma diferença muito pouca para evitar problema, para nunca ter problema. Então, ó, coloquei circuito 4, eu vou chamar ele de tomada WC, que é do banheiro, né? Você sabe o que é WC, Charles? É inglês, né? Mas eu conheço como banheiro. Vida inteira chamei de banheiro de WC, né? Pra ficar mais assim, WC não. Depois a gente pesquisa, mas vamos lá. Fica de dica para você pesquisar aí também. A vida inteira eu projetei como WC, mas veio na minha cabeça agora. Falei, por que banheiro é WC? Bom, tomada no banheiro, eu vou falar que ela tem 600 watts, que é o que a norma manda. Ela, nesses 600 watts, em 127 volts. Quanto que vai ter aí para mim, Charles? 4,7. 4,7 amperes, tá? Vou colocar nela cabo 2,5 mm, que é o mínimo que manda para tomada. E vou pôr um disjuntor
para ela de 20 amperes. André, mas é uma tomada só, você vai manter o 20 amperes? Novamente, gente, o disjuntor nesse caso é para proteger o cabo, o condutor, tá? Por que é WC? O Charles pesquisou uma sigla para Water Closet, não sei nem se eu falei direito, Water Closet, significa gabinete de água. Muito bom, obrigado, Charlão. Olha aí, em geral é cultura, gente, cultura inglesa. WC, Water Closet. Se é que não fala water, por causa de água, né? Water. Se for na Inglaterra, vai falar water. Se for lá nos Estados Unidos, é water. Water Closet. Muito bom. Ótimo. Então, temos aqui tomada do banheiro e sobrou quem? Nosso circuito 5, que é o do nosso chuveiro. Eu vou pôr ele aqui embaixo, ó. Circuito 5, que é o do nosso chuveiro. Só que aí, ó, já vou começar de trás pra frente, ó. Porque o nosso chuveiro, ele é 220 volts que eu vou pôr. 220 volts. Só que eu vou ser um pouquinho mais abusado, hein? Eu vou pôr um chuveiro, gente. Hoje a gente tem chuveiro de 5.500, 6.800, 7.500 watts, né? Que o Lorenzetti fabrica. Então eu vou pôr um chuveiro já, o máximo que a gente tem no mercado, 7.500? 800. 7.800? O meu é 7.800. Vou pôr um chuveiro de... Você tem um chuveiro de 7.800? Tem. Você tá morrendo na conta de luz, A hein, meu? mulher que quer. Meu Deus do céu. Ó, 7.800 watts na casa do maluco do Charles. 7.800 watts dividido por 220, qual que é a corrente que eu tenho nesse chuveiro? Shalom, meu computador ali tá fazendo a conta pra nós. Provavelmente vai dar 38 por aí, né? Eu acho. 35. 35. Então, ó, vai ter aqui, ó, 35,5 amperes. Só esse chuveiro. Qual cabo que eu uso pra ele? Cara, cabo 4 não dá, vai ter que ser cabo 6, porque isso, gente, é a experiência, viu? O cabo 6 vai suportar em média 41 amperes. E aí, qual disjuntor que eu vou pôr aqui? O maior acima da carga dele, 40 amperes. Lembrando que esse disjuntor aqui é bifásico. Show de bola, né, meu querido? Uma aulinha um pouquinho mais longa, né? Porém, agora você já sabe como montar o seu quadro de cargas. Eu sei que no primeiro contato talvez apareça um pouco mais complicado, mas não é. Tudo na vida é prática, tá? Depois de fazer uns 3 quadrinhos desse aí, diferentes, você já pega a manha e fica um expert no assunto, tá? Você entendendo os conceitos básicos que eu passei até aqui, com o passar do tempo, você vai se aprofundando e vai fazendo o quadro cada vez melhor, tá bom? Já na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o dimensionamento do disjuntor geral e também do cabo de alimentação. Ela será uma aula bem rapidinha, que é a continuação do que a gente fez no quadro de cargas. Então, nos vemos logo logo. Tchau, obrigado!